Que é o jogo mais importante do Vasco, talvez, nos últimos 10 anos. Então, eu queria que você primeiro explicasse a estratégia, principalmente o Payet e Coutinho, né, para essa partida, e também o impacto de um 3-0 na questão anímica, psicológica, para esse confronto importantíssimo contra o Galo. Obrigado. Sim, é um jogo que hoje não encaixou de novo, né? A gente tentou colocar o Coutinho e o Payet para nos dar um pouquinho mais de posse de bola, para a gente ter o controle do jogo em alguns momentos. E a gente sofreu aí 2 jogos já, o que a gente tinha conseguido estabilizar, que é tomar o gol muito cedo, né? A gente de novo tomou um gol cedo, que daí te prejudica muito na estratégia de tentar ficar mais com a bola. O time de São Paulo é um time muito rápido na transição. Tivemos uma chance muito clara ali também de empatar o jogo, mas não conseguimos. E já voltamos com uma estratégia diferente no segundo tempo, mas tomamos gol com 2 minutos de jogo, que daí a gente teve que sair para tentar buscar, né? Acho que a gente tinha que tentar ainda buscar fazer um gol para entrar na partida, mas na bola parada a gente tomou o 3º gol, que daí escapou completamente ali de alguma coisa que a gente pudesse fazer para reverter, né? A respeito de sábado é isso, é o jogo mais importante nos últimos 11 anos e a gente tem total clareza do que a gente tem que fazer, então temos que ganhar o jogo, temos que tentar buscar a final. É importantíssimo para o Vasco, para a história do Vasco, para a nossa equipe. A gente tem que entrar, é uma guerra, vai ser uma guerra. A gente tem que entrar para ganhar o jogo. Não tem muito o que fazer de treino, porque a gente tem 2 sessões, vamos chegar amanhã à tarde. Mas a gente tem total clareza de como a gente tem que disputar o jogo. Disputar sendo o jogo mais importante do ano, a gente tem que se doar completamente para o jogo para a gente buscar essa final. Você falou que vocês têm total clareza de como vocês têm que disputar o jogo. Eu queria entender qual é a sua estratégia mais na questão tática, de como você pretende escalar o Vasco para esse jogo. Eu queria te perguntar também em relação à sua escolha de utilizar todos os titulares hoje. O Atlético Mineiro, no outro jogo da rodada contra o Fortaleza, conseguiu poupar quase todos, acho que foram 9 reservas no empate contra o Fortaleza. Então eu queria te perguntar dessa estratégia, se a seca agora de 7 jogos sem vencer incomoda de alguma forma. Obrigado. Bom, a seca incomoda, né? A respeito da estratégia é competir muito, a gente tem que competir muito, né? Não posso falar aqui o que eu vou fazer antes, né? Até para não dar nenhuma arma para o Atlético, mas a gente sabe que a gente vai ter que competir muito para conseguir fazer um jogo contra o Atlético, uma equipe muito qualificada, já tem uma vantagem, então para a gente correr atrás a gente tem que estar muito estruturado, muito organizado e competir muito, né? A respeito do que o Atlético fez, aí a estratégia deles, né? A gente sabe que a gente precisa pontuar rápido no Brasileiro, então a gente precisava aqui tentar buscar um resultado melhor, porque a gente não conseguiu nos últimos jogos, para a gente buscar logo uma pontuação que a gente consiga jogar mais tranquilo para frente, que a gente não sofra como o Vasco sofreu nos últimos anos, e por isso que a gente optou, até porque a gente tinha uma semana parado, né? Mas eu não tenho dúvida que isso não vai atrapalhar o jogo contra o Atlético, a gente vai estar 100% para buscar essa vitória aí. Muitos torcedores aqui hoje, mas o torcedor não acompanhou o time porque o time realmente em campo não produziu o que a torcida esperava. O que você espera para sábado e o que o time pode fazer de diferente para ganhar a torcida que vai estar cheia em São Januário, para esse jogo tão importante de sábado? Sábado a gente tem que competir muito, não é diferente disso. A gente tem que competir, a gente tem que tentar buscar a vitória. Não tem outro resultado, né, para a gente do que pelo menos um gol de vantagem para a gente levar para os pênaltis. A gente tem que encarar a nossa final, como a gente tem encarado alguns jogos, mas esse de fato é o jogo mais importante dos últimos 11 anos. A gente tem que dar esse peso de ser a nossa final, de ter que deixar tudo dentro de campo, de ter que ser um time muito aguerrido, e é isso, é competir muito, é só nós que temos que fazer as coisas acontecerem lá dentro de campo para a gente conseguir sair dessa situação que tanto incomoda a gente. Boa noite, Paiva. Lincoln Oliveira, do BTV Esportes. Nesses 7 jogos, em todos os jogos, ou o Vasco marcou apenas um gol, ou não fez gol, e tem sofrido gols em todos os jogos. O que te preocupa mais nesse tempo instável do Vasco, nesses jogos de instabilidade do Vasco? O sistema ofensivo ou o sistema defensivo que precisa de mais ajuste? Eu acho que os dois, né? Eu acho que a gente tem que estar equilibrado, né? Falava muito nisso no começo, da gente equilibrar. Eu acho que a gente conseguiu reduzir o número de gols que a gente tomou. Desde quando eu cheguei, o nosso saldo ainda é positivo, né? A gente conseguiu fazer mais gol do que tomou.
e realmente nos incomoda, né? O nível dos jogos sempre é muito alto na Série A, então todos os jogos são muito difíceis, né? Da Copa do Brasil também, mas a gente precisa buscar logo esse equilíbrio, de defender bem e fazer os gols, né? Sabendo que os jogos são difíceis, a gente teve um setembro difícil, jogamos muito fora, mas nada disso serve como desculpa. A gente precisa logo mudar a nossa chave, logo organizar de novo melhor a defesa, que a gente tinha melhorado muito, a gente estava tomando menos gols, né? Hoje, acho que nenhum jogo a gente ia tomar 3 gols, à exceção do jogo do Fortaleza, se eu não me engano, que a gente empatou 3-3. Hoje saiu do nosso controle, mas a gente precisa voltar logo a controlar, a ter equilíbrio para a gente buscar os pontos do Brasileiro, que vão ser importantes, e principalmente buscar essa final da Copa do Brasil. Paiva, Aline Quirlhões, canal Mário Coelho Vasco. Hoje uma derrota e um simulado, né, para a semifinal da Copa do Brasil. Porém, a gente chega nessa fase decisiva com algumas lacunas no elenco que são visíveis. O zagueiro pela esquerda, que você tanto falou, a gente não tem outra opção a não ser o Léo em baixa. Não está dando certo esse sistema de jogo com um jogador com a perna direita ali daquele lado. Dá para ver que está fragilizado. O Lucas Piton sofre um pouco mais nessa questão da marcação pela esquerda. A gente também não tem uma opção para o Verratti. O torcedor reza todos os dias e todas as noites para que nada aconteça, né? Uma lesão, uma possível lesão, e você chegou numa semifinal num momento que o seu time está muito mal, mas o seu time já jogou melhor. Eu queria saber o que você tem para trazer para esses jogadores aquele Vasco. Nos tempos atrás estava na zona do rebaixamento, se recuperou e chegou na semifinal da Copa do Brasil. E manda um recado para o torcedor, se você puder, por favor. A gente tá tentando buscar de novo a nossa forma de jogar, né? Eu via principalmente quando a gente estava com o Adson e o David, a gente tinha encontrado a forma de jogar, estava natural o nosso jogo, né? A gente estava conseguindo jogar com naturalidade. O Estrela, quando veio logo no início, também nos deu um pouquinho de força ali com um 10 que conseguia atacar mais o espaço, né? A gente perdeu jogadores importantes e a gente está em busca de encontrar de novo a forma de jogar melhor, né? A gente acho que variou muito, a gente tentou muita coisa, a gente mudou o sistema, a gente mudou os jogadores e está em busca dessa melhor forma de jogar. E eu acho que nesse momento contra o Atlético que a gente precisa competir muito. Independente de quem entre, a gente tem que voltar a competir, porque foi uma coisa que a gente fez quando a gente chegou também, né? A gente competiu muito, a gente lutou muito, a gente brigou muito, a gente não conseguia fazer o futebol mais vistoso, mas a gente conseguia sair com resultado. Eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. Talvez a gente não está conseguindo jogar da forma que a gente gostaria, controlar o jogo da forma que a gente gostaria, mas a gente precisa agora buscar o resultado. E sábado é o jogo mais importante a gente buscar o resultado, né? O recado para dar para a torcida é para continuar acreditando na gente, porque nós vamos dar a volta por cima, nós vamos lutar muito para sábado fazer um grande jogo. A gente precisa dar essa resposta para a torcida e não vai faltar luta, batalha, vontade, determinação, porque é muito importante para o Vasco chegar nessa final e o Vasco é muito grande para estar tanto tempo sem chegar numa final de uma competição brasileira. Paiva, uma pergunta bem específica e comportamental sobre o Verratti. Ele é um líder que vem de uma cultura esportiva e pessoal diferente, uma língua diferente. A pergunta é como é que funciona essa comunicação de vestiário entre ele, os jogadores e você, se é de fácil entendimento, mesmo ele misturando esse portunhol, se ele consegue se fazer entender através da palavra e do exemplo dos companheiros. Não, sem dúvida. Com os sul-americanos ali é muito tranquilo. É muito fácil de entender, assim, a gente já está junto há muito tempo, então em questão da língua é muito tranquilo e principalmente o dia a dia de cada um, né? A gente conhece já como eles são, a gente está muito irritado por tudo que está acontecendo, né? Verratti talvez o mais irritado, porque é extremamente competitivo, né? Tem uma competitividade acima da média e a gente está muito irritado aí que os resultados não estão vindo, a pontuação não está vindo e de novo, o futebol é tão maluco que daqui 2 dias a gente pode dar a resposta e chegar numa final de Copa do Brasil, né? Então a gente tem que agarrar essa oportunidade que a gente tem e lutar muito, guerrear muito para a gente chegar nessa final, mas quanto ao vestiário nosso é muito tranquilo no sentido de comunicação, é muito fácil e o que está nos deixando irritado realmente é o resultado que não está vindo.